quem que nós temos hoje de convidado aqui? Vanderlei de Almeida, é o Vandão, secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de Campinas. E ó, ele já está nesse cargo aí já faz tempo, hein? Já passa de década, hein, Vandão? Muito bom dia para você. Não, década, estamos no 9º ano, né? Nono? Mas não foi no primeiro mandato do Jonas já? Bom, você continua na pasta de Relações Institucionais e isso tem muito a ver com a Câmara de Campinas. É uma pasta que tem uma ligação estreita com os vereadores. Como é que está sendo esse novo mandato? Como é essa nova Câmara? Qual que é a diferença básica que você enxerga em relação à outra Câmara que você também fez esse papel? Pois é, a gente finalizou o governo do Jonas com a base em 25 vereadores e a eleição ela trouxe uma realidade nova. Foi na nossa coligação, a gente elegeu, se eu não me engano, 10 ou 12 vereadores, né, na coligação que elegeu Dário em primeiro turno. Depois tivemos alguns partidos que nos apoiaram em segundo turno e começamos o governo aí com um número bem reduzido de apoiadores. E tem sido aí uma ginástica constante para mim aqui, a busca desse equilíbrio, né, da governabilidade. Porque a gente começou o ano de uma maneira também muito atípica, né, Zé? A pandemia tem tomado todo o tempo que a gente pode dispor. E os desafios são imensos. Na minha secretaria hoje, por exemplo, estou eu e o meu motorista. Os demais funcionários estão tudo em home office. Porque a gente teve aqui vários casos, inclusive eu tive Covid, algumas pessoas aqui da prefeitura, a secretária Juscelane, alguns secretários, e nós estamos lidando com um momento inédito na história da cidade, da humanidade. Isso tem aumentado um pouco a minha dificuldade em relação à busca dessa estabilidade. Mas tem uma perspectiva boa aí que a gente vai conseguir consolidar uma base de apoio semelhante ao que a gente teve no governo do Jonas, para dar ao Dário aí um pouco de estabilidade nesse momento difícil que a cidade está vivendo. Então, a base hoje, você considera a base quantos vereadores, o Vandão? Eu considero hoje base 23 vereadores, né, que é o que a gente tem julgado aqui. Eu tenho buscado também um diálogo com os vereadores do PSD, porque o PSD fez um acordo eleitoral com a gente de segundo turno, né? Eles nos apoiaram no segundo turno, e eu ainda não tenho um acordo com os vereadores. Eu tenho buscado isso para tentar chegar aí ao número de 25 vereadores, que seria semelhante ao que foi os últimos meses do governo Jonas. Ok. Então, eu sei que ainda não deu para sentir muito a Câmara nessa nova legislatura por conta de tudo isso que você colocou, da própria Covid, dessas sessões à distância, mas a gente teve aí uma ampliação da base da oposição. Como que você vai lidar com essa oposição e com essa ampliação? Você acha que você vai ter um pouco mais de trabalho, vai ser uma Câmara mais trabalhosa para vocês, ou você acha que não? Não, o que eu falei, se eu tiver êxito nessa busca que eu estou tendo nesse momento, que é chegar ao número de 25 vereadores, vai ser semelhante ao que foi o governo do Jonas. Mudou as pessoas da oposição, o PT aumentou a bancada dele, o PSOL aumentou a bancada dele, mas o número continua sendo o mesmo, né? São 25 vereadores da base e 8 que não são base. Tem alguns vereadores que têm tido uma postura, eu preciso enaltecer isso, que apesar de não ter nenhuma manifestação de composição de base ou de apoio, eles têm tido uma postura equilibrada nesse momento. Você está falando do Gaspar e do Major Jaime, por exemplo? Isso. Eu acho não que eles tenham mudado qualquer postura deles, mas eles estão entendendo que o momento é um momento ativo. E acho que a postura deles tem sido uma postura equilibrada em relação ao momento. Eu não tenho nenhum acordo com eles que eles vão compor base ou vai ser da base de governo, mas eles têm tido postura equilibrada em relação ao momento, que realmente é um momento ativo. Então, Vandão, de fato, assim, não vou continuar na história do momento atípico, porque isso é indiscutível. Mas, assim, isso daí transformou o governo, a sensação que eu tenho, e não poderia ser diferente, mas num governo de uma tecla só.
É a tecla Covid que demanda todos os esforços de todo mundo. E a Câmara, eu sinto hoje a Câmara assim, até bastante, sabe, naquele cenário pálido. A gente nem cobre muito Câmara mais. Quais são as questões do governo Dário que vão começar a demandar debate e que vai fazer a gente voltar o olhar para a Câmara e tirar um pouco o olhar do Executivo? Porque nesse momento a gente só vê secretário de Saúde, Mário Gatti, prefeito, só o que nós conseguimos enxergar na nossa frente. A gente está tentando impor uma pauta, uma agenda diferente, só que os dados falam por si. É difícil você brigar contra uma lógica que não é uma lógica de Campinas, não é uma lógica do estado de São Paulo, do Brasil, é uma lógica do mundo. A gente está tentando impor, as obras do BRT não pararam, a gente está tentando concluir, tem uma série de ações sendo preparadas, a manutenção da cidade está retomando agora, né? Enfim, a gente está buscando dar para a cidade um pouco de normalidade, mas não tem como negar que os momentos, até porque, Zezé, assim, nós estamos, eu falei na última reunião que a gente teve aqui sobre o Covid, quando começou a pandemia, a gente imaginava que isso ia ser uma semana, 15 dias, um mês. Já foi 1 ano e 1 mês e a pandemia não acabou. Ontem eu estava ouvindo um jornal aí de grande que o pior mês vai ser o mês de abril. Os especialistas, todos os especialistas afirmando que o pior ainda está por vir. Então é improvável que a agenda mude pelo menos nos próximos dias, porque não tem, se você não priorizar a pandemia e dar às pessoas, pelo menos a segurança que a cidade vai conseguir atender no momento que a pessoa tiver necessidade, tudo fica secundário. Lógico, a geração de emprego é importante, a geração de renda é importante, a normalidade da cidade é importante, mas a prioridade número 1, nesse momento, continua sendo a saúde, por mais que a gente tenha se esforçado em dar normalidade. A habitação continua trabalhando as aprovações dela, a Secretaria de Infraestrutura continua tocando as obras que estavam em andamento, mas a cidade está vivendo um momento que não dá para você desviar o foco. Não tem tempo para desviar o foco. O foco hoje é o combate à pandemia. E você, mas assim, para um futuro, numa agenda aí que vocês já devem ter dado uma olhada, quais são os projetos aí do governo que vão demandar empenho da sua parte aí para negociar com a Câmara de Campinas? O que tem pela frente? A gente viu a questão dos comissionados. A gente não tem grandes demandas na Câmara, né? Nós temos um projeto lá, que é um projeto que institui aí, autoriza residentes na nossa rede de saúde, que eu acho que é o principal projeto que vai ser votado quarta-feira em segunda discussão, né? E a gente uma demanda maior em relação à Câmara, porque é o que te falei, a gente tem colocado uma prioridade absoluta aí, que é tentar equilibrar. Lógico que, se tudo correr bem, os números parecem que tem tido uma leve melhora, não dá para comemorar ainda, mas tem tido leve melhora. Trazendo um pouco de normalidade nos próximos dias, retomando as atividades nos próximos dias, terá outras demandas, sim, para a Câmara, para a gente poder discutir ao longo da legislatura. Vandão, ontem nós entrevistamos o deputado estadual Rafa Zimbaldi. E na fala dele, ele demonstrou muito que ele fez várias críticas à atual gestão Dário Vandão, já que você também é o vice-prefeito de Campinas. Ele criticou a redução dos assessores, dizendo que não teve redução no valor da folha de pagamento com os assessores. Falou dos 12 milhões que a prefeitura teria aberto mão para o Mário Gatinho, disse que tem presidentes de empresa ganhando até 80 mil, e citou a Sanasa, e disse que eu achei assim, que me chamou muita atenção, foi de que ele montou um grupo para poder fiscalizar e olhar todos os atos e ações da prefeitura de Campinas. Primeiro, eu queria saber como que você vê essa fala, se a campanha ainda continua, porque a impressão que se dá é que a campanha continua, e se o deputado ele teve esse mesmo tipo de atuação quando era o governo Jonas, que ele já era deputado. Zezé, primeiro eu queria que prevalecesse aquilo que ele falou, que a eleição tinha acabado, né?
Eu não vi a entrevista dele toda ontem, mas eu ouvi parte da entrevista, e ele disse que a eleição para ele tinha acabado, que não tinha ficado nenhuma mágoa, nenhuma rusga com relação ao processo eleitoral. Com relação a ele fiscalizar os nossos atos, eu acho que ele, embora ele não sendo vereador, mas ele é um deputado e também tem, é cidadão do município de Campinas, tem direito de acompanhar os atos da administração como qualquer outro cidadão campineiro tem. Agora, ele precisa se atentar um pouco mais aos números, que para eu desconheço. Por exemplo, eu desconheço que alguém na Sanasa ganha R$80 mil por mês, porque não tem montante. Ele fez lá uma ponderação que o salário mais o conselho, eu vi que ele fez afirmações lá que não são verdadeiras. Talvez ele tenha pego lá algum momento da folha de pagamento que receberam férias, 13º, alguma coisa, chegou a uma soma lá que eu desconheço um salário de 80 mil no município, gostaria que ele demonstrasse isso. Com relação ao Mário Gatim, primeiro, essa tratativa, o Rafa começou aqui na minha sala com o Marcos Pimenta, o presidente da rede Mário Gatti, que é o idealizador desse projeto. O Marcos Pimenta trouxe essa proposta, é nosso aliado, e começou a ajudar a gente na questão da área, do terreno que estava, que é uma área que se imaginava implementar. Eu fiquei bastante intrigada ontem mesmo com a história do Mário Gatinho querendo entender o que aconteceu e o que acontece, porque inclusive o Mário Gatinho foi uma bela pauta de campanha, né, Rosa? Você se lembra disso? Na verdade, a proposta do Rafa Zimbaldi era construir o Mário Gatinho num terreno ali do lado do Mário Gatti. Só que o Dário, ontem o Dário me ligou, depois de ter ouvido a entrevista, o prefeito de Campinas, e ele me explicou, ele falou, olha, para eu poder construir um hospital, eu vou ter um gasto desnecessário. Então, qual que é a ideia do Dário? É pegar o Metropolitano e transformar no Mário Gatinho, entendeu? Porque já está lá o hospital, ele vai fazer um convênio, vai para a justiça, mas é transformar ali. Em relação às emendas, eu falei, mas você perdeu os 12 milhões? O Dário falou assim, olha, eu vou fazer um relatório para enviar para vocês de que nós tentamos pegar esses 12 milhões e nós não encontramos, Então, o diretor de convênios da Prefeitura de Campinas chegou a fazer vários e-mails para o pessoal do Rafa Zimbaldi e não achou. Oi, você está de volta, Vandão? Voltei. Tivemos um problema de sinal aqui. Com relação aos 12 milhões, eu tenho aqui alguns e-mails que a gente enviou, que o Departamento de Convênios nosso enviou para o Estado, em busca que eles nos informassem aonde está essa rubrica, e ela não constou do orçamento do ano passado e nem desse ano. É fácil. É só você ir lá na LOA do Estado e ver se tem 12 milhões destinados a Campinas para a construção de alguma coisa. Eu vi ele falando ontem que a gente não apresentou o projeto estrutural. Há uma inversão por parte dele, na fala dele. Primeiro, o Estado apresenta a rubrica, apresenta o recurso e, a partir daí, desenvolve as ações de apresentar projeto, aprovar o projeto, licitar a obra. Não tem como você partir de um ponto que você não tem o dinheiro garantido. Eu não estou duvidando que o Rafa tenha buscado isso, eu não estou duvidando que o Rafa tenha pedido isso. Na Câmara a gente falou isso, o Dário falou publicamente, também falei, que o dinheiro que ele destinar a Campinas, ele ou qualquer outro deputado, será utilizado e a gente vai, inclusive, dar crédito para quem trouxer recurso para o município. Mas, como eu disse, a eleição para a gente acabou lá em novembro do ano passado. E nós não vamos aqui presidir de nem ajuda no momento que a gente está dizendo que a cidade está vivendo um momento difícil. Mas esse dinheiro não foi localizado pelo município de Campinas no orçamento do Estado. Então, e na campanha também, a gente deu outro entendimento para a questão do Mário Gatinho. Ele fez uma afirmação ontem também, que vocês acompanharam. O Hospital Metropolitano, ele estava desativado. O ano passado, quando veio a pandemia, nós contratamos o Hospital Metropolitano para poder ajudar no enfrentamento da pandemia e, no primeiro mês,
já houve uma ação por parte do Ministério Público do Trabalho, por parte de quem tinha o espólio lá com relação ao metropolitano, de bloqueio do recurso que a gente estava destinando para pagar os profissionais que estavam enfrentando lá a pandemia. Então, não houve desapropriação nossa com relação ao metropolitano. Tem lá um hospital que estava fechado, nós fizemos uma requisição administrativa, não tinha profissional trabalhando lá, como ele afirmou, que centenas de pais de família foram para a rua. Não foram. O hospital estava fechado. Nós fizemos uma requisição administrativa e estamos usando, e está sendo muito útil no combate à pandemia. Então, não é verdadeiro as afirmações, não é verdadeira as afirmações que o deputado Rafa fez em relação ao metropolitano. O Hospital Metropolitano está construído num terreno público, que lá atrás foi cedido para uma associação para poder chegar no ponto que o hospital é hoje. Aquela área, aquele terreno é um terreno público. Eu não sei se o Rafa sabe disso. Essa área é uma área do Detran. E vocês conseguiram, o Estado cedeu essa área para a Prefeitura ou não, Vandão? Não. Não cedeu? Olha só, a área que é do Detran é a área que estava sendo buscada para construir o Mário Gatinho, né, que aí vem a história da emenda, por isso estou dizendo, eu não estou duvidando que o Rafa tenha percorrido esse caminho. Eu só estou dizendo que não chegou ao ponto do dinheiro estar aqui em Campinas à nossa disposição. Isso verdadeiramente não aconteceu. Ele começou o processo lá atrás com o Marcos Pimenta, ele ajudou na questão da área junto ao Detran. Agora, precisa separar o que era o projeto Mário Gatinho na visão do Marcos Pimenta e do Rafa para a proposta que o Dário levou para a cidade, eu e o Dário levamos para a cidade na eleição, que é o reaproveitamento do Hospital Metropolitano para essa finalidade. Então, não é a área do Hospital Metropolitano não pertence a Detran. É uma área que foi cedida pelo município, se não me engano, há 2 ou 3 décadas atrás, foi cedido por uma associação que acabou construindo lá uma unidade hospitalar. Então, o que nós estamos buscando, e vamos buscar depois do Covid, é o entendimento com relação ao uso desse hospital para ser o Mário Gatinho. Não vai ser na área do Detran, como o projeto lá atrás estava sendo encaminhado entre o Rafa e o Marcos Pimenta. Tá certo. Vandão, nós vimos... Consegui aí passar para vocês. Passou, eu entendi bem. Vandão, a gente viu aí lá para janeiro uma queda de braço, foi assim que eu vi, entre o Estado e a Prefeitura em relação à liberação de leitos. Aí depois o Carlão Sampaio entrou no meio, falou que os leitos estavam liberados, ele e o Vignoli, o secretário de Desenvolvimento, Marcos Vignoli, que estava liberado e que a Prefeitura não apresentava a documentação para que o dinheiro viesse para cá, enfim, aquele disse que me disse danado. Assim, agora a gente vê o Rafa fazendo dando essa entrevista para a gente, levantando essa série de pontos que não condizem com a realidade. O governo está sob ataque, assim, dos nossos deputados, Vandão? Não entendo assim, Zé. E também nós não vamos para esse lado. Eu acho que o momento ele é delicado demais para a gente deixar prevalecer uma pauta política que seja. A verdade os números eles falam por si. É só vocês buscarem o que era o ano passado, a quantidade de município colocado pelo Estado e olhar o que tem hoje. Né? O recurso que o Estado mandou de 12 milhões de reais, que já foi, já teve vários pais, né? Não sei, eu não vou ficar aqui discutindo a paternidade dele, é concreto que ele chegou, 12 milhões, só que quando a gente fala em números, para a população, de uma maneira geral, é de difícil compreensão. 12 milhões de reais é zerado. Mas se você levar em conta que nós pagamos, hoje o custo de um leito de UTI nosso é R$ 2.400 por dia, e a gente está com todas as nossas UTIs lotadas já há algum tempo, você consegue ter uma noção de quanto nós estamos falando. É aproximadamente o gasto mensal das nossas 157 UTIs. Né? É o custo operacional desses 157 UTIs, se você for ver. Então, é um recurso importante, mas nós já estamos entrando para o 4º mês de pandemia. Já estamos tendo que federal porque
O governo federal falou, habilita os leitos, abra e opere, nós vamos pagar retroativo. Mas não pagou, porque estava sem orçamento. Agora parece que resolveu, semana passada, a questão orçamentária. Nós não vamos entrar em embate com o Estado, com a União, ao contrário. Nós precisamos da ajuda deles e precisamos da ajuda dos deputados. Agora, precisa ser dito a verdade para as pessoas. O Estado hoje tem 40 leitos habilitados em Campinas. Esse é o fato concreto. A gente, assim, está tentando entender, né, se nós tivemos o seguinte, como você colocou, o ano passado, uma atuação muito maior do Estado, uma presença maior do Estado aqui em Campinas, era o Jonas Donizete, o prefeito, havia toda uma discussão em torno de quem seria candidato, quem não seria candidato, e toda essa discussão das eleições. Bom, acontece que ganhou um cara que, apoiado pelo Jonas, mas contrário ao apoio que estava vindo do Estado. E o que a gente está tentando entender é se tem ainda resquício dessa eleição municipal nas ações, já que o tipo de apoio que o governo Jonas recebeu no ano passado é tão diferente hoje do apoio que você e o Dário recebem do Estado. É isso que a gente está tentando entender. Zezé, eu entendi aí. Você tá dizendo que o apoio ano passado foi um apoio diferente, fazendo paralelo com a questão da eleição. É o que eu falei, eu prefiro não levar adiante uma questão eleitoral que acabou para 2020. O fato concreto é que o Estado também deve ter os problemas dele. São um ano e meio, um mês de enfrentar a pandemia, e eu não estou aqui emitindo juízo de valor, se dava para ser mais ou se dá para ser menos. Porque agora também tem a questão das vacinas, que isso também está demandando. Então, eu não quero essa queda de braço, se o Estado poderia ou deveria fazer mais. Claro que a gente está precisando de apoio. E o que tinha o ano passado é diferente ano. Então, é a realidade. Agora, não vou levar para o lado, não acredito que alguém vai politizar um momento que nem esse aqui e falar, vou vou boicotar Campinas, porque quem foi lá não foi um aliado meu. Eu não acredito que o governador João Dória faria isso. Eu acho que ele está acima disso. E acho que o momento não é para isso. É que a gente precisa que, num momento de pandemia, as arrecadações mudam, as prioridades elas vão se alterando, os custos também eles vão se acumulando, e o governo do Estado, que tinha uma preocupação com leito de UTI e medicamento, hoje ele também tem uma preocupação com a produção de vacina que está acontecendo, que a gente está recebendo, não na velocidade que precisaria, né, que a PANSEI, a gente precisaria ter um ritmo um pouco mais acelerado, mas não dá para negar a importância e também o que o Butantan e o governo do Estado de São Paulo está fazendo, não só para São Paulo, está fazendo para o Brasil. Então, eu não quero politizar o tema saúde, porque eu acho que não é momento para a gente fazer isso. Eu acho que o Estado deve ter os problemas dele lá e está lidando com eles como a gente está lidando com os nossos. Mas o fato concreto é que no ano passado tinha 90 que eram do Estado aqui no município e que hoje tem 40. Vandão, o PSB, o Jonas assume essa semana a liderança do PSB estadual, e a informação que eu tive é que o Márcio França deve ser candidato a deputado federal e o Jonas pode almejar aí uma candidatura a governo do estado. E, na verdade, assim, outros já me dizem que ele poderia até compor com o Rodrigo... Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia, o vice-governador. Para onde que vai caminhar o PSB nessas eleições do ano que vem? O prefeito concluiu o mandato de 8 anos em Campinas. Acho que ele saiu bem, deixou a cidade em boa condição. Tem cumprido um papel, ele tem conseguido dar um destaque que é ímpar. Existe há anos, e lógico, também não teve pandemia em outros momentos, mas a forma que o prefeito Jonas tem lidado com o cargo dele de presidente da Frente Nacional, o protagonismo que ele tem dado, a capacidade política dele, de articulação dele na frente, somado aqui ao histórico dele na cidade, de prefeito, deputado federal, deputado estadual, vereador, toda a trajetória política, ele acho que credencia ele para buscar um passo maior aí, né? As chapas majoritárias do ano que vem vai ter o cargo de senador, vai ter o cargo de vice-governador e o Jonas vai trabalhar aí para buscar dar um passo
adiante. Ele falou isso por várias vezes, que ele gostaria de disputar uma eleição que ele não disputou ainda. Então, resta essas 3 alternativas que eu listei a você. Ele assume agora o comando do PSB estadual, o Márcio assume a Fundação João Mangabeira, que é a fundação do partido a nível nacional. Ele já é tesoureiro nacional do partido, então ampliou um pouco o espaço de São Paulo na direção nacional, e o Jonas assume a presidência, que as articulações políticas vão se dar dentro do estado de São Paulo, e ele, como presidente, ele vai estar à frente dessas articulações. Eu acho que ele demonstrou que ele tem capacidade, bagagem para tentar dar esse adiante na carreira dele. E a gente vai apostar um pouco nisso agora. Então, as articulações, à medida que elas forem se intensificando, o Jonas, na condição de presidente, com todo esse histórico político que ele tem, eu acho que ele vai estar credenciado nesse debate. Vai lá. Você está lidando aí com 2 prefeitos diferentes. Primeiro, você tinha uma ligação muito forte com o Jonas, ele sempre disse que você é o braço direito dele, que você sempre foi mais que um secretário, você sempre foi um amigo e é um amigo dele. E agora com um prefeito novo, Dari. Como que está sendo essa tua experiência? Eu tenho uma trajetória política com o Jonas já de 2 décadas, né? O Jonas entrou no PSB em 2001 e desde 2001 a gente está em todas essas jornadas que ele cumpriu na carreira política dele. Mas tenho com o Dari também uma relação já que não é nova, da colega aqui de secretariado, a gente esteve junto aqui por alguns anos. E estamos no momento que a gente está vivendo. Mas são perfis diferentes, mas são 2 pessoas também bem experimentadas na questão. Eu quero eu acho que o meu papel nesse momento, as pessoas têm me questionado sobre candidatura, e eu tenho dito que meu papel nesse momento é ajudar o Saad, ajudar a consolidar a situação dele, né, dar a consolidar a superar esse ponto de vista. Eu estou aqui me desdobrando para tentar me adequar a essa nova realidade e dar a minha qualidade supere essa fase que a gente está vivendo. Tá joia. Bom, agora sim, Vandão, beijão para você, muito obrigada.